Olá, tudo bom? Professor Flávio aqui. Hoje nós estamos iniciando a primeira aula de geografia. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em geografia, a geografia ela é dividida em duas partes, tá? A geografia no aspecto físico e a geografia no aspecto político, tá? A geografia no aspecto físico, a gente vai enfatizar ela um pouco mais na AV3, no módulo 3, ou seja, a gente vai falar da geofísica mais profundamente, aprofundando um pouco mais a partir da terceira aula, tá? Hoje, na geografia no aspecto físico, eu queria que vocês soubessem a diferença apenas entre isso aqui. Certo? A diferença entre pontos cardeais e pontos colaterais. Por quê? Porque na primeira aula a gente fala sobre pontos cardeais, pontos colaterais, a gente vai falar da diferença entre meridiano de Greenwich, linha do Equador, a divisão do planeta quando a gente fala em fusos horários, que vocês vão ver ali na primeira e na segunda aula, que a cada 15 graus você tem um acréscimo de 1 hora. Inclusive, eu queria pedir para vocês, através desse vídeo aula, que quem tem os DVDs em casa, assistam as faixas 1 e 2 do DVD vermelho, que deixa bem clara a diferença entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, quando a gente fala de pontos cardeais e pontos colaterais, a gente volta ao nosso conhecimento geográfico lá da antiga quinta série, que hoje é chamado de sexto ano. Anotem aí, ó. Quando a gente fala de pontos cardeais, pessoal, os pontos cardeais eles são fáceis da gente lembrar. Norte-sul, leste-oeste. Né? Pontos colaterais, o que nós temos aí? Então, cardeais norte-sul, leste-oeste. Colaterais, o que a gente teria aí? Nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Certinho? Recapitulando, cardeais, norte, sul, leste, oeste, e colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Ponto. E aí, quando a gente começa a falar da geografia no aspecto político, é importante que a gente lembre aí que a geografia política ela é muito associada, tá, a conhecimentos gerais. E aí, quando a gente fala em conhecimentos gerais, né? Se eu pedisse para vocês fazerem algumas definições aí, ó. Defina. Isso daqui que está sendo batido o tempo todo, principalmente nesse período de Covid aí que a gente está vivendo, pessoal. Ó. ONU. Alguém lembra que seja ONU? Se eu pedisse para vocês fazerem a definição de ONU aí, vocês conseguiriam fazer? Ah, professor, não estou conseguindo fazer porque não está no livro, mas é conhecimento geral, está sendo falado aí nos noticiários o tempo todo, é importante que vocês saibam. Aluno de ensino médio tem que saber. Diz para vocês definirem isso aqui, ó. Glasnost. Está no livro de vocês. Vamos tentar dar uma definida isso daí também? OMC. Está no livro de vocês e está sendo discutido e debatido aí o tempo todo também. E isso daqui, que a gente não pode esquecer, principalmente no mundo capitalista em que vivemos, monopolização. Dando para ver aí, ó. Monopolização. Certo? Então vamos lá, vamos fazer o que significa, vamos ver o que significa esses 4 pontos aí. Mais um aqui, ó. Que vou falar para vocês, esse daqui, FMI, infelizmente, eu acho que a gente vai voltar a ter uma dívida bem alta com esse FMI. Não sei pedir empréstimo a quem, né? Mas a gente vai precisar. Porque a economia parada do jeito que está, a gente vai ter que recorrer a esse fundo aí, tá?
para darmos um jeito. Então vamos lá. ONU, pessoal, a gente está vendo isso daí o tempo todo, quando fala da Covid nos Estados Unidos, quando fala da Covid na Itália. ONU, o que significa ONU, pessoal? Organização ONU. Alguém sabe definir também? O que significa ONU, pessoal? Organização das Nações Unidas. É isso? ONU, Organização das Nações Unidas. Eu vou pular um pouco o Glasnost, porque no Glasnost a gente vai entrar na Guerra Fria ali, aí fica melhor para dar a explicação. Depois, pulando o Glasnost, a gente tem a OMC. Se nós formos seguir a sigla OMC, Organização Mundial do Comércio. Só que em alguns casos você vai ver a OMC também escrita como Organização do Livre Comércio, tá? Qual é a correta? Ambas estão corretas. Se você for seguir a sigla, Organização Mundial do Comércio, mas algumas vezes você vai ver Organização do Livre Comércio também. FMI, que era uma dívida, por exemplo, que o Brasil teve até 2004, 2003, 2004, a gente tinha dívida com esse FMI, e depois foi sanada, diminuiu muito, mas com esse lance da Covid aí, o governo tendo que liberar um dinheiro, nem sei se tem dinheiro para fazer essa liberação toda, a gente não sabe aonde isso vai parar, nós estamos com a economia parada aí. Daqui para frente eu acho que vamos ver muitas empresas falindo, a gente vai ver um grande número de desempregados aí também, mas que sirva, fugindo um pouquinho do assunto, mas como geografia, principalmente a geopolítica, a gente discute a sociedade, eu acho que tem que ser um momento de reflexão para todos nós, né? Eu mesmo estava conversando com um amigo meu, ele... Olha a cabeça das pessoas. Amigo não, um conhecido meu, ele não tinha a carteira assinada porque ele achava um absurdo ter aquele desconto todo no salário. Ele optou a vida inteira por ser autônomo, não pagava a autonomia. Trabalhava o tempo todo, estava trabalhando numa empresa, ganhando R$5.000 sem carteira assinada. E agora, quem vai pagar as contas dele? Ele está assegurado a quem? Não está assegurado a nada. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão para certas coisas, né? A gente tem que refletir sobre muitas coisas aí com relação ao nosso país. Vamos lá. FMI, pessoal. O que seria FMI? Fundo Monetário o quê? Fundo Monetário Internacional. Não é isso daí? E monopólio, pessoal. Monopolização. Esse daí é bem importante que vocês saibam também, tá? Monopolização. Concentração. Prestem atenção nisso. Concentração de um ramo econômico nas mãos de uma única empresa. Ou seja, concentração de um ramo econômico nas mãos de uma única empresa. Acontece isso? Acontece. Existem multinacionais aí que elas mandam e desmandam dando carteirada. Não tem nem como tentar atingirem essas empresas. E a que eu deixei por último aí, que eu não lembro, pessoal, se eu coloquei essa questão do Glasnost na prova de hoje ou na segunda prova de vocês, porque é na segunda aula que a gente entra a fundo mesmo com relação à geopolítica. Mas Glasnost, dentro da visão da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, significa, prestem atenção, Glasnost significa transparência política. Tá? Professor, mas se você vai cobrar na segunda aula, por que está explicando na aula de hoje? Porque está no livro de hoje. E como a gente vai falar de Guerra Fria, é importante que o Glasnost esteja lá para a gente ter essa explicação. Tá? Aí vamos lá. Glasnost, transparência política. Recapitulando aqui. ONU, Organização das Nações Unidas. Glasnost, transparência política. OMC, Organização Mundial do Comércio. FMI, Fundo Monetário Internacional. E monopolização, concentração de um ramo econômico nas mãos de uma única empresa. Certo?
Agora vamos lá. Ah, professor, você está falando de Guerra Fria. Quais países fizeram a Guerra Fria, constituíram a Guerra Fria? Quais países foram esses? Estados Unidos e o RSS. O que é o RSS? União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Ah, professor, posso dizer que é a União Soviética? Pode dizer que é a União Soviética. Tá? O que é essa guerra aí? Guerra Fria era uma guerra ideológica, tá, entre esses dois países, Estados Unidos versus o RSS, União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Era uma guerra ideológica, porque não era, e eu acho que o nome correto é isso mesmo, é Guerra Fria, porque não tinha um ataque direto entre uma coisa e outra. Existia uma ideologia do que seria melhor para o mundo, uma visão socialista ou uma visão capitalista. Vamos recapitular lá. Qual é a diferença entre socialismo e capitalismo? Capitalismo, pessoal, é quando você tem, quando nem toda a renda pertence única e exclusivamente ao governo. Tá? No país capitalista você vai ter iniciativa pública, mas você vai ter iniciativa privada. Vocês, por um exemplo, vocês estudam em escola particular, não é do governo. Existe no Brasil a rede pública de hospitais e existe a rede particular de hospitais. Tá? Então, dentro do capitalismo, você vai ter essa ideia de que nem tudo pertence única e exclusivamente ao governo, porque existe a iniciativa privada. Qual é a principal característica do capitalismo? Você vai ter ricos, milionários, e você vai ter miseráveis também. Tá? Diferente do socialismo. Quando você fala em socialismo, você tem uma ideologia em que toda a forma econômica pertence única e exclusivamente ao governo. Ah, me dá um exemplo de um país aí que seja socialista. Cuba. Você vai a Cuba e o médico, o professor, o dentista e qualquer outra profissão que exista, não vai ter rico e pobre. Todo mundo vai ter aquela mesma classe, aquela mesma camada social. Tá? Aí é outra aula que, infelizmente, a gente está tendo que gravar em vídeo, né? Que daria uma discussão. Essa aula, para mim, é a melhor para a gente discutir a diferença entre socialismo e capitalismo, porque as pessoas, às vezes, não sabem se elas defendem o capitalismo ou se elas defendem o socialismo. Muita gente, por exemplo, se eu pedisse para vocês classificarem, o Brasil, ele se enquadra como um país socialista ou ele se enquadra como um país capitalista? O Brasil é um país totalmente capitalista, pobre, porém capitalista. Tá? Por quê? Aqui no Brasil você vê milionário e miserável. Porém, você tem liberdade de expressão dentro de um país capitalista, coisa que geralmente dentro de um país socialista você não tem. Tá? Então, além de você ter a liberdade de expressão, você é movido por, abre e fecha aspas, ambição. Uma ambição que é saudável, pessoal. Você tendo uma ambição que não seja passar por cima de ninguém, é uma ambição saudável pra caramba. Vocês estão assistindo aula por quê? Porque vocês querem ser melhor. Vocês querem ter um salário melhor. Vocês querem ter um futuro melhor. Não é isso? Então, essa ambição que o capitalismo prega na gente, e os Estados Unidos eles fazem isso desde o American Way of Life, por um exemplo, eles pregam essa visão do capitalismo. Se você for estudar a história da Revolução Industrial, pregava muito isso, embora dentro da Inglaterra fosse feita muita covardia com algumas pessoas que tinham essa visão capitalista, porque a Revolução Industrial pregava que quanto mais você trabalhasse, melhor você ia ganhar, e quando na verdade não era bem assim. Mas o sistema capitalista ele vende essa ideia de que você tem que começar como um microempresário, você tem que se tornar um empresário, você vai conquistar tudo, ou vai melhorar muito se você continuar estudando e trabalhando para ter uma realidade financeira diferente. Tá? Diferente do socialismo. No socialismo todo mundo tem aquela mesma classe social. Mas vamos fazer um comparativo? Quais são os principais exemplos de socialismo que nós temos? Cuba e Coreia do Norte. Coreia do Norte eu não preciso nem falar.
Porque na Coreia do Norte você não tem liberdade de expressão. Se você andar com uma Bíblia embaixo do braço na Coreia do Norte, você é alvejado. Você não pode ter uma visão religiosa diferente da deles, por exemplo. Cuba, pessoal, a mesma coisa. É claro que, assim, dentre os aspectos positivos que Cuba tem, né, uma visão socialista mais próxima nossa, porque é no continente americano, o ensino público em Cuba funciona que é uma maravilha. Os hospitais públicos funcionam em Cuba que é uma maravilha. Os primeiros grandes avanços que nós tivemos em relação ao tratamento do câncer vieram de Cuba. Mas vamos colocar isso daí na realidade. Os Jogos Pan-Americanos, quando aconteceram aqui no Brasil, vocês lembram disso? Se vocês repararem, se vocês lembram mesmo, vários atletas cubanos, na hora de ir embora, se esconderam na Ilha Grande. Vocês lembram disso? Por que essas pessoas se esconderam? Por que elas não quiseram voltar para casa? Elas se depararam com pessoas que vivem num país subdesenvolvido, porque quando a gente fala na divisão do mundo, em primeiro, segundo e terceiro mundo, isso é importante que vocês saibam também, pessoal. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, ou seja, países capitalistas que são ricos. Segundo mundo, países socialistas, ou seja, igualdade social. E países de terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Então, desculpem eu jogar a realidade para vocês, mas o Brasil é um país de terceiro mundo. Por que somos de terceiro mundo? Porque somos subdesenvolvidos. Aí, por um exemplo, o atleta cubano vem para um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, e se depara com uma realidade totalmente diferente da dele. Por um exemplo, o jogador de vôlei. O jogador de vôlei cubano, ele vem jogar com o mesmo jogador de vôlei brasileiro, né? Um jogador de vôlei brasileiro, e vê realidade diferente. Ele vem com um jogador de vôlei do Brasil, mora de frente para a praia, num apartamento de bom a excelente. O tênis que o jogador brasileiro usa, para ele, para o cubano, parece coisa de outro mundo. O carro do jogador de vôlei para o cubano é como se fosse uma espaçonave. Ele não se vê com aquilo dali. Aí ele deve pensar, né? Poxa, o cara faz a mesma coisa que eu. E olha a realidade do cara e olha a minha. Compensa? Vale a pena? Muitos devem se questionar, pessoal. É a realidade. Me desculpem quem tem uma visão diferente. Adoraria estar em sala de aula para a gente discutir a respeito, mas devem pensar a respeito. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Os médicos cubanos, quando vieram para o Brasil, vocês lembram disso? O salário dos caras era salário de fome. O médico aqui no Brasil, em início de carreira, deve estar tirando de 20 a 30 mil reais, mais ou menos. O médico cubano vinha para cá para fazer a mesma coisa e ganhar um salário de fome. Ainda tinha que mandar parte do que recebia para Cuba. Tanto que, quando acabou o contrato, né? Abram jornais, leiam, vocês vão ver isso daí. Quando acabou o contrato, vários desses médicos não quiseram voltar para Cuba. Aí ficaram no Brasil, pessoal, vendendo churrasquinho. Tem médico que, se você for para a região norte, principalmente, se você for para a região norte, você vai encontrar médico cubano que ficou no Brasil vendendo churrasquinho, porque não pode mais exercer a função aqui. São legislações diferentes, né? Ficaram aqui vendendo churrasquinho, ficaram aqui fazendo um trabalho que uma pessoa mediana faz, que uma pessoa que não tem nem ensino médio faz, porque não quiseram voltar para lá. Será por quê? Dentre os questionamentos é a falta de liberdade de expressão. Nós temos liberdade de expressão. O capitalismo, ele dá isso, dá liberdade de expressão. O socialismo não. Então, por exemplo, você está aqui, você decidiu abrir o YouTube para assistir um videoclipe do Michael Jackson, é problema seu. Vai fazer isso num país socialista? Você não pode. Você só acessa a internet a tudo aquilo que o governo deixa. O governo não deixou, você não pode ver. Então, existe uma certa ditadura. Agora, existe
Há possibilidade de uma visão socialista fazer com que a hipocrisia aumente? Sim, porque tudo dos caras é contado. Você às vezes está saindo de um hotel em Havana, né, em Cuba, e tem cubano que chega para você e fala assim: sobrou sabonete? Sobrou pasta de dente? Por que eles fazem essa pergunta? Porque tudo deles é contado, pessoal. Tudo deles é contado. Será que na família do Fidel Castro tudo é contado também? Aí vocês façam a pergunta e vocês mesmos respondam essa pergunta aí de vocês. Vamos lá. Quando nós voltando um pouquinho aqui, porque eu falei dos aspectos da geografia física, esqueci de falar de um ponto também que é muito importante aí, principalmente quando a gente fala de coordenadas geográficas, tá bom, pessoal? Que pontos, as latitudes, tá? Anotem aí, por favor, peguem o caderno de vocês e façam a seguinte anotação aí. Latitude, as latitudes são responsáveis pelas diferenças térmicas, certinho? As latitudes, elas são responsáveis pelas diferenças térmicas, tá? Então vamos lá, recapitulando aí. Pontos, voltando para a geofísica, desculpem, porque eu esqueci esse ponto aí. Vídeo aula, eu estou me adaptando a isso aí, tá? Então, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, colaterais, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste, e as latitudes, elas são responsáveis pelas diferenças térmicas, certo? Aí vamos lá, recapitulação. Principais países que compuseram a Guerra Fria: Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, certo? Principais países voltados para o socialismo, o que a gente teria aí? Cuba e Coreia do Norte. Eu não sei se coloquei na prova de hoje ou se vou colocar na prova da semana que vem, mas o assunto vai ser o mesmo, porque a gente vai estar discutindo geopolítica, certinho? Vamos lá. União Europeia, pessoal, esquecendo um pouquinho aí esse ponto de Guerra Fria, que a gente vai bater isso daí de novo na semana que vem. Vamos falar aí da UE, um pouquinho, que é a União Europeia, tá? Vamos citar alguns países aí que compõem a União Europeia. A gente poderia citar Portugal, Alemanha, França, Itália, Espanha, né? São países europeus, né? Que você não poderia marcar, por exemplo, a Coreia como país europeu. Não é, gente. Coreia, a gente está falando do continente asiático. Tá? Não tem nada a ver com Europa. Austrália, falando de Oceania, não tem nada a ver também. Então, países que compõem a União Europeia. Países europeus. Tá? Então, o quê? Portugal, Alemanha, Itália, França e por aí afora. Certinho? Bloco americano, pessoal, vamos recapitular aqui o nosso bloco, que é o bloco americano. Como é que a gente pode classificar o bloco americano? O continente americano, pessoal, ele pode ser dividido em duas partes, tá? A divisão física e a divisão do continente americano no quesito histórico e cultural, tá? Geografia, o continente americano é dividido no aspecto físico. América do Norte, América do Sul e América Central, tá? Isso no aspecto físico. No aspecto critério histórico e cultural, no critério histórico e cultural, América Latina, que são países que falam espanhol por acomodação Brasil, e América anglo-saxônica. América anglo-saxônica, países do continente americano que falam espanhol. Estados Unidos e Canadá. Canadá pelo fato de ser um país bilíngue, tá? No Canadá as duas línguas oficiais são inglês e espanhol, certinho? Vamos lá, vamos pegar o livro de vocês aí e vamos fazer alguns exercícios do livro. Podemos? Vamos lá, peguem aí o livrinho de vocês, por favor. Tem um exercício que eu acho muito bacana, porque nós estávamos falando em primeiro, segundo e terceiro mundo, lembram disso?
Primeiro mundo, países desenvolvidos, capitalistas. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Certo? Aí vamos lá. Tem um exercício na página 14, livro vermelho, hein, galera? Vamos lá, peguem o livro vermelho aí e vamos fazer a questão número 5, da página 14. Peguem aí, por favor. Vamos lá? Diz assim: o mundo hoje apresenta mudanças decorrentes do processo de globalização, acentuando o desequilíbrio entre países centrais e periféricos. Considerando as grandes transformações que ocorreram entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, preencha as lacunas abaixo com as opções 1 ou 2. 1 para países desenvolvidos, 2 para países subdesenvolvidos. Aí nós temos várias afirmativas aí, ó. Presença de mercados mais dinâmicos, capacidade de financiamento e competência tecnológica, políticas de industrialização subordinadas aos interesses do capital, indústrias mais dependentes vinculadas à produção local às redes transnacionais e grandes centros de decisão e poder de intervenção. No preenchimento das lacunas, a sequência correta é, então vamos lá, recapitulando. Presença de mercados mais dinâmicos, pessoal. Países desenvolvidos, ou seja, número 1. Capacidade de financiamento e competência tecnológica, também número 1. Competência tecnológica a gente encontra nos países desenvolvidos. Não vamos fechar os olhos para isso. Política de industrialização subordinada, subordinação, já está dizendo, aos interesses do capital. Seria número 2, países subdesenvolvidos. Subordinado, país subdesenvolvido. Indústrias mais dependentes, vinculado à produção local às redes transnacionais. Ou seja, indústrias mais dependentes. Depende. Aí seria subdesenvolvido também, número 2. E, desculpem, grandes centros de decisão e poder de intervenção. Número 1. Então, país desenvolvido. Qual seria a sequência correta aí? Letra A, pessoal. 1, 1, 2, 2, 1. Vamos lá. Página 15. Conseguem chegar aí à página 15, por favor? Página 15 diz assim: a década de 1990 está sendo marcada pelo recrudescimento das ideias neoliberais entre os governos de muitos países e pela chamada globalização da economia. Esses acontecimentos, embora muito difusos, apresentam certas características que os identificam, tais como: 1. A globalização promove a expansão das multinacionais e a padronização dos modelos de consumo com as cadeias de fast food. 2. O neoliberalismo é o prosseguimento econômico da Glasnost e da Perestroika, após o desmantelamento político da URSS. 3. Os neoliberais pretendem que uma das condições do Estado na condução da economia é manter o controle dos preços através de políticas anti-inflacionárias e cambiais, garantindo com isso a estabilidade financeira e monetária. E 4. Os países mais prejudicados com a mundialização são aqueles que constituem o chamado G8. Quais seriam as afirmações corretas, pessoal? Letra D de dado, 1 e 3. Ou seja, a globalização promove a expansão das multinacionais e a padronização dos modelos de consumo com as cadeias de fast food. E terceira, os neoliberais pretendem que uma das condições do Estado na condução da economia é manter o controle dos preços através de políticas anti-inflacionárias e cambiais, garantindo com isso a estabilidade financeira e monetária. Mais um exercício aí, na página 15 ainda, mas lá em cima, o
primeiro exercício, que é o exercício número 7, tá? As intervenções do homem no espaço se dão através das técnicas por ele empregadas. A necessidade de aumentar a produtividade resultou em importantes inovações tecnológicas. Assinale a alternativa em que não se apresenta informação que seja resultado dessas inovações. Aí você tem na letra A, o aprimoramento técnico poupa o tempo e a força de trabalho. Evita desperdício, aumenta a oferta de mercadorias e amplia a produtividade. B. A complexidade da economia induz a divisão da força de trabalho, que se especializa fragmentando o processo produtivo e aprimorando o produto final. C. A verticalização das construções e as adequações ambientais possibilitaram os grandes adensamentos demográficos urbanos. E D. De dado a necessidade de maior quantidade de alimentos, exige aprimoramento das técnicas de cultivo, armazenamento, transporte e distribuição dos produtos. Qual seria a alternativa correta, pessoal? Bem claro isso daí, letra D de dado. Certo? E só mais um, página 16, exercício número 4. Vamos fazer aí rapidinho? 2 minutinhos. Foi? Lendo aqui, ó. A solução da atual crise tecnológica mundial está desembocando uma utilização cada vez maior da microeletrônica e da automação nos diversos setores da economia e da sociedade. Sobre o exposto, a alternativa falsa é... Vou dar só uma alternativa aí, tá, pessoal? Letra E. Por conta do desenvolvimento desigual e combinado, a periferia capitalista aproxima-se cada vez mais do centro do sistema, pois ela é responsável pelo aprimoramento tecnológico do mundo. Então é isso, galera. Quem prestou atenção vai conseguir desenvolver uma avaliação bem bacana, né? Que é a primeira avaliação de geografia aí, que está mais voltada para a geografia no aspecto político, principalmente por causa dessas definições aqui. Certo? Recapitulando então aí alguma coisa. Pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. As latitudes elas são responsáveis pelas diferenças térmicas. Não é isso daí? E aí a gente tem essas definições aí, ó. ONU, Organização das Nações Unidas. Glasnost, que é muito voltado aí para a Guerra Fria, pré-histórica. Glasnost, que significa transparência política. OMC, Organização Mundial do Comércio. FMI, Fundo Monetário Internacional. E monopolização, quando você tem a concentração de um ramo econômico nas mãos de uma única empresa. Eu acho que esses aí são os pontos principais. Espero vê-los o mais breve possível. É a primeira aula de geografia. A aula de física de vocês já foi feita na semana passada. Provavelmente a nota já esteja lançada. Se não estiver, já está em andamento. Quem está começando hoje, né? Essa é a primeira aula, está começando hoje em geografia. Sejam bem-vindos. Não vejo a hora de nós voltarmos para a sala de aula e podermos fazer uma aula dessa de geografia, principalmente na geopolítica, com discussão, uma discussão saudável, uma discussão que faça com que todos cresçam intelectualmente. Até lá, boa prova a todos, boa sorte. Até semana que vem.